Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Muito obrigado pela sua audiência, vai esmagando no like. Duas notícias principais eu gostaria de comentar com vocês. Uma delas é sobre o meu amigo Thiago dos Reis, dono do canal Plantão Brasil, que tem lutado a favor da democracia, que tem lutado a favor do presidente Lula durante todos esses anos. A notícia é de que um mandado de prisão contra ele foi expedido. Nós não sabemos quem expediu esse mandado, quem foi o juiz, mas nós sabemos do que se trata. O jornal Correio Brasiliense, o DCM também falou sobre o caso. Eu hoje falei com o Thiago dos Reis. Ele me contou muitas coisas das quais eu nem posso comentar, porque essa ação tramita em segredo de justiça. O que eu posso falar, que não é decisões da justiça, mas que é de caso familiar, isso sim, eu vou comentar aqui com vocês o que ele me disse, o que ele falou. E eu perguntei para o Thiago, não é? Porque não adianta a gente ficar especulando se você não vai à fonte, não pergunta da pessoa. Esse caso do pai dele é um caso que já gira há muito tempo. Inclusive, ano passado, o Thiago me comentou que o pai dele estava perseguindo ele, estava entrando com ações contra ele, enfim. Então, eu já sabia disso, do que estava rolando, do que estava acontecendo. Não propriamente o que estava passando ali na justiça, até porque o Thiago pediu para que não se comentasse essa coisa, porque corre em segredo de justiça e cometeria crime se revelasse alguns pontos. Agora, o que o jornal passou, a decisão passou, isso a gente pode ler e eu posso comentar aqui, dar minha opinião sobre o que aconteceu. O que o Correio Brasiliense fala é que vou colocar aqui na tela do Critica Brasil para você ver essa imagem. Então, é uma notícia que está todo mundo comentando, de esquerda, e o pessoal de direita está tacando o pau no Thiago por conta disso. Algumas personalidades já se solidarizaram com o Thiago dos Reis. Eu vou colocar aqui para você, para que a gente saiba de onde está tendo essa situação, né, da onde está vindo, mas sobretudo que a gente compreenda tudo que se passa, o que aconteceu, para que as pessoas também não fiquem especulando, né? Tem muita gente que está achando que é um caso de algum bolsonarista que está movendo uma ação, ou de algum caso do Bolsonaro, ou que é sobre o Plantão Brasil, é sobre o canal dele. Olha, não tem nada a ver com o youtuber, não tem nada a ver com o youtuber Thiago dos Reis, não tem nada a ver com o canal Plantão Brasil, não tem nada a ver com a política bolsonarista, ao que parece, não é? Não sei aí se os trâmites, os promotores, o juiz do caso, nem conheço, né? Isso aí é uma especulação minha de que ideologia são, porque hoje em dia, assim, se cair na tua mão alguém de direita e que você seja de esquerda e que você ferrenhamente queira perseguir a pessoa, você faz. Ou vice-versa. Se alguém é de esquerda e cai na mão de um juiz de direita, de um juiz ideologicamente fechado com Bolsonaro, está ferrado. Porque as pessoas parecem que esqueceram o que é justiça e agora estão justiçando uns e outros por causa da ideologia partidária. Espero que não seja este o caso, porque já aconteceu. Vide o próprio juiz Moro, que condenou o presidente Lula na cara dura, sabendo que o cara era inocente, que não tinha provas contra ele. Então eu vou colocar aqui essa imagem para vocês, né? Para que vocês possam acompanhar também junto comigo essa informação, que é a seguinte. Deixa eu tirar dali essa parada rapidinho. Olha aí. Influencer Thiago dos Reis é alvo de mandado de prisão e acusa pai de perseguição. É isso, então, que a gente vai adentrar aqui. O influenciador Thiago dos Reis, conhecido na internet como Thiago Resiste, ou o Plantão Brasil, né, é alvo de um mandado de prisão que está aberto desde o ano passado. O processo corre em segredo de justiça e na ação ele é acusado pelo próprio pai de deixar o idoso em estado de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.
O mandado está inserido no Banco Nacional do Mandado de Prisões. Ao Correio, Tiago afirma que há anos é perseguido pelo pai, que, de acordo com ele, teria agredido a mãe do comunicador e que até hoje faz ameaças contra ela e o filho. Além disso, o influenciador afirma que já teve que esconder a própria mãe em razão das ameaças do pai e ele nega que o idoso viva em situação de subsistência. Ele diz, o Tiago dos Reis, ele é um agressor que agredia minha mãe. Além disso, faz inúmeras ameaças contra ela, contra minha irmã e até minha esposa e se passou por elas inúmeras vezes. Já usou procuração falsa para me roubar, tem dezenas de BOs de investigação na Polícia Civil contra ele por ameaça. Espionagem, falsidade ideológica, ou seja, segundo o Tiago, o próprio pai é um trambiqueiro. O influenciador foi uma das personalidades mais influentes nas redes sociais em prol da campanha do presidente Lula e também foi pré-candidato a deputado federal por São Paulo na última eleição, mas não foi eleito. Na verdade, não saiu, né, a candidatura do Tiago dos Reis, né, direitinho. A Justiça Eleitoral declarou patrimônio de 1,1 milhão. No Twitter, onde ele tem 380 mil seguidores, ele frequentemente gera debates e consegue levar assuntos aos temas mais comentados na plataforma. Bom, aí já vem notícia aí do Correio Brasiliense. O certo é que todo mundo está comentando isso. No grupo onde eu faço parte, todo mundo perguntou também. E eu entrei em contato hoje com o Tiago dos Reis, conversou comigo, o Tiago está tranquilo. Ele já era esperado que essas coisas, né, viessem à tona, enfim. E ele afirmou para mim a mesma coisa que falou lá para o Correio Brasiliense. Falou, inclusive, que o pai, entendeu? Ele não é aleijado, não tem problema nenhum, não é mendigo, não vive na rua, tem casa, tem emprego, trabalha, tem saúde ótima. Ou seja, o camarada seria um trambiqueiro. O próprio Tiago dos Reis fala. O problema é que muitas vezes as pessoas, quando começam a ganhar dinheiro, começam a ser famosas, aí aqueles parentes que não davam, né, nada por você, parente que nem ligava pra ti, que não estava nem aí pra ti, que te desprezava, aí vê que tu fica já famosinho, vê que tu tá ganhando um dinheiro, aí vem atrás de ti com unhas e dentes, querendo te tirar tudo que você tem. Aliás, é um absurdo que esteja acontecendo isso, conhecendo o Tiago do jeito que eu conheço. Não acredito que o Tiago deixaria o seu paizinho queridinho morrer de fome, passando fome. Não. Há muito mais coisa por aí. Este pai, segundo o próprio relato do Tiago, já é trambiqueiro, não é de agora, está usando as ações, porque já quis até tomar a empresa do Tiago. Como o próprio Tiago falou, aí na reportagem, não é? Se passou pela esposa, pela mãe, ou seja, usando o nome disso, daquilo, usando documentação falsa. Ou seja, eu prefiro acreditar em quem eu conheço, que é o Tiago dos Reis, do que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida e de repente aparece querendo surfar na fama do filho. Já vi muitos casos. É claro que tem filho que realmente é um escroto, mas vejo que não é o caso do Plantão Brasil. E agora, dar mesada para alguém que trabalha, alguém que não tem problema de saúde, olha essa. As pessoas podem se sustentar. Se fosse uma pessoazinha inválida, um velhinho, tadinho, não tem que trabalhar, uma velhinha. Eu ajudo a minha mãe. Tiago dos Reis ajuda a mãe dele, com certeza. Se ajuda a mãe e não ajuda o pai, então aí você começa a perceber que a coisa não é de falta de humanidade. Porque tem gente falando, mas o Tiago não ajuda, porque não sabe, não conhece. Ué, um filho ruim não vai ajudar a família, não vai ajudar a mãe, mas ajuda a mãe. E por que ajuda a mãe e tem essa pendenga com o pai? Porque na certa isso é uma peste, entendeu? Porque as pessoas acham que a gente, fulano cresceu na vida, fulano de tal cresceu na vida, aí as pessoas, a família só olha para aquele que cresceu na vida como se esse tivesse obrigação de ajudar. Ninguém tem obrigação de ajudar ninguém, não. Agora, se eu vejo, minha mãe não tem condições, meu pai não tem condições, eu tenho condições, eu me dou bem com eles são gente boa, batalharam para me criar, eu vou ajudar. Eu ajudo minha mãe, eu ajudo meus parentes, entendeu? Agora, tem parente que não ajudaria nem que eu fosse bilionário, mandava perto pro quinto dos infernos. Por quê? Porque é uma praga que só enxerga você quando você tem dinheiro, só enxerga você quando você tem grana. Aí quer dizer que você é obrigado a ajudar fulano de tal? Não. Cada um cresceu pelos seus próprios méritos. Nesse caso aí, que a justiça determinou
esta prisão, que está dizendo, o papaizinho, há que ver. Porque como a justiça determinou isso, eu não sei em que pé está essa situação, não sei quem é o juiz que determinou, porque quando é um juiz que a gente pode ir lá desvencilhar, verificar quem é, se olha, esse juiz está agindo assim, está agindo mal, está agindo bem, não sei. Pelo que já me disseram, houve casos em que estas decisões a favor do pai, do influenciador Thiago dos Reis, todas foram derrubadas em segunda instância e que aquilo que se fez na primeira não prevaleceu. Porque o que prevaleceu foi o entendimento de que o pai não precisa, não é um inválido, não é um pobrezinho, tem casa para morar, tem meio de se sustentar, né? Nós sabemos disso. É como hoje em dia as coisas ficam muito fala daqui e fala dali, sem antes perceber realmente do que se trata. Então, como eu não conheço o pai, não sei quem é, eu fico então com a palavra do Thiago dos Reis. Agora que a decisão judicial veio, não sei de que maneira o juiz verificou, a promotoria verificou, os advogados do Thiago dos Reis com certeza vão recorrer dessa situação de prisão. O Thiago dos Reis não foi preso, ele não, inclusive, não está no Brasil. Então, pelo que eu sei, está na Europa, não me disse aonde estava, mas pelo Zap ele diz, e já faz tempo que ele não está no Brasil, e se diz perseguido pelo pai, que o pai é o agressor da mãe. Agride a mãe, imagina um filho vendo a sua mãe agredida, vai ajudar uma peste dessa? Não dá, né, gente? Não dá. Então, toda a minha solidariedade ao Thiago dos Reis, ao Plantão Brasil, e eu espero que a justiça realmente seja feita e que as coisas se restabeleçam, a verdade restabeleça. Outra notícia que eu queria comentar aqui com vocês, pessoal, é sobre a situação do Vladimir Putin. Porque uma decisão da Corte Internacional, do Tribunal Penal Internacional, ele emitiu um mandado de prisão contra... Veja lá que o negócio, às vezes, mandado de prisão, todo mundo agora está mandando. Até o Tribunal Penal Internacional dizendo que o Putin... Mandando um documento oficial dizendo para prenderem o Putin nos países onde o Putin pisar o pé e que tiver acordo com essa instituição, que é o Tribunal Penal, deveria sofrer essa prisão. É preciso primeiro que a gente entenda que o tribunal tem parceria com muita gente, aliás, com muitos países, salvo engano, são 123 nações que têm tratados de reconhecimento do Tribunal Penal Internacional, inclusive a África do Sul. A África do Sul vai sediar a reunião dos BRICS, que vai acontecer agora, né? O presidente Lula vai estar, só que houve uma certa pressão dentro da África do Sul, porque a África do Sul ela reconhece o Tribunal Penal Internacional e tem que obedecer à corte por esses tratados, mas a resposta do presidente da África do Sul, que vai sediar essa reunião, foi que concederia imunidade a todos os presidentes. Mas aí o tribunal e alguns países apertaram e disseram, olha, mas você tem acordo com a gente. Você não pode descumprir o acordo que já foi firmado. O país está dentro. Então, ele decidiu divulgar um comunicado na qual diz o seguinte, a África do Sul tem problemas óbvios com a execução do pedido de prisão e entrega do presidente Putin. A Rússia, ele disse, deixou claro que prender um presidente em exercício seria uma declaração de guerra. Seria inconsistente com a nossa Constituição, ele diz, o presidente, arriscar uma guerra com a Rússia, afirmou. É preciso a gente entender que o Dmitry Peskov negou que a Rússia tenha ameaçado a ter guerra, mas eles já disseram que se prenderem o Putin, alguma coisa vai pegar. Inclusive o Dmitry Medvedev, que já foi ministro-presidente da Rússia, sugeriu inclusive bombardear
o prédio da TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, se Putin fosse preso. E o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal internacional, mas tem uma sede dele na Holanda. Então veja como o negócio está ruim. Por causa dessa pressão de um lado do tribunal e de outros países que detestam Putin, Putin foi aconselhado a não ir para os BRICS, né, porque ficaria ali constrangedor para o presidente da África do Sul, que inclusive foi instado a deixar de coordenar essa reunião na África do Sul e passar para a China, que a China não reconhece esse tratado da TPI. Mas eles insistiram, a África do Sul vai sediar, e aí o Putin decidiu cancelar a sua ida lá, com medo dessas prisões, com medo dessa situação constrangedora, e vai enviar lá o Sergei Lavrov, que é o representante internacional da Rússia. O constrangimento endossa o simbolismo do pedido de prisão. Lembrando que também os Estados Unidos falam muito disso, da prisão, mas os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional e nem a própria Ucrânia. Não é estranho? Eu não reconheço, mas eu acho bacana que eles terem feito, então, para prender. Se você acha legal prender o Putin, que prenda também o presidente americano por onde quer que vá. E a situação não é puxar sardinha nessa guerra, nem para o Putin, nem para o Volodymyr Zelensky. O Zelensky, para mim, continua sendo um paspalho, um bolsonarista ucraniano, e o Putin, para mim, continua sendo um ditador. Não vou mudar por causa disso. Ai, meus amores pela Rússia. Não tenho amor. Eu tenho amor pelo Brasil, pelo meu país. Os outros, a gente vê por um outro ângulo, mas no ângulo de humanidade. A acusação de Putin, por exemplo, deixa eu ver aqui. A acusação a que se refere o Putin é que o Putin teria forçado mais de 700 mil crianças ucranianas a irem para outro país. Né? Ele teria forçado um êxodo daquele país para o outro. Então, essa é a acusação que se faz ao Putin. Né? A questão é controversa. A ordem de prisão contra Putin foi determinada, mas dificilmente alguém vai se cumprir. Para evitar esse tipo de constrangimento, então a África do Sul decidiu cancelar, aliás, o presidente russo decidiu cancelar a ida à África do Sul. Tem um imbróglio, né, interessante, né, nessa situação. Eu sempre falo que a gente não tem que ficar a favor da guerra. Eu olho muito a questão do presidente Lula, que tem um manejo político bacana. Quando ele diz, eu não apoio na guerra nenhum dos lados, eu apoio que termine a guerra. Porque assim como a OTAN queria implantar a sua ordem dentro da Ucrânia, que é fronteira com a Rússia invade um país soberano, também estão errados. Eu sempre lembro da crise dos mísseis, onde os Estados Unidos não permitiu que mísseis russos chegassem a Cuba. É a mesma situação, só que agora, desta vez, a Rússia invade. Diferente dos Estados Unidos na época, houve uma ameaça e houve um acordo. Agora não. A Rússia foi e invadiu o país e quem perdeu com isso foi milhares de ucranianos que foram mortos e tiveram que abandonar o seu lar. Essa é a verdade nua e crua, sem puxar sardinha para nenhum lado. Tá bom? Vamos lá, arrebente a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, gente. Eu volto mais tarde com essas e outras informações. Boa tarde para todos. A gente volta à noite com Critica Brasil, edição da noite. Hasta la vista, baby. Tchau, pessoal.